E falando de segurança, o presidente Lula pretende se reunir com líderes da Câmara antes da Páscoa, depois que retornar da viagem que fará a Honduras. O André Anelli volta para o 3 em 1 desta segunda-feira, falando justamente sobre os detalhes, a previsão para esse encontro. André Anelli. Sim, Kobayashi, deve ser um encontro bem semelhante àquele que acabou ocorrendo nessa semana que passou, na quarta-feira especificamente. O presidente Lula foi até a residência oficial da presidência do Senado, acompanhado da ministra das Relações Institucionais, responsável pela articulação com o Congresso, a deputada federal licenciada Gleisi Hoffmann, e a partir de então houve um encontro mais informal, com comes e bebes, conversa já num tom mais descontraído, justamente para fazer com que o Executivo e o Legislativo acabem se aproximando. Essa foi uma grande cobrança de aliados do presidente Lula nos últimos meses. A gente relembra, inclusive, aquela carta do advogado Cacai, que falou que o presidente Lula precisaria se aproximar mais do Congresso Nacional, sob o risco de acabar, assim, inviabilizando uma candidatura à reeleição. E agora, então, passados alguns dias após esses acontecimentos, o presidente Lula, já na quarta-feira, teve essa reunião com senadores lá na residência oficial e antes da Páscoa, no retorno da viagem a Honduras, na América Central, então vai realizar uma reunião semelhante com a Câmara dos Deputados. Tudo isso para fazer com que também os projetos de interesse do Executivo, a exemplo daquele aumento da faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, seja aprovado aqui junto aos congressistas. Kobayashi. Ô Anelli, e ainda falando da Câmara dos Deputados, do presidente Hugo Motta, ele confirmou que o ministro Ricardo Lewandowski tem a intenção de entregar à Câmara a PEC da segurança, é isso? Não só confirmou essa intenção, Kobayashi, como também acabou dando uma data, que deve ser amanhã, terça-feira, então, essa entrega do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, da PEC, da proposta de emenda à Constituição, que estabelece ali, então, um novo mecanismo de segurança, essa entrega acontecendo amanhã junto aqui ao Congresso Nacional. É aquela medida que cria uma espécie de SUS da segurança pública, um sistema único como o da saúde, mas voltado para o combate à criminalidade, unificando assim, então, o combate ao crime organizado entre estados, municípios e a União. Esse texto será entregue, de acordo com Hugo Motta, ao Congresso Nacional e, a partir de então, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, já garantiu que vai haver aperfeiçoamentos e ele também afirmou que não pode haver nenhum tipo de preconceito no sentido de origem do projeto, o chamado vício de origem que acaba, segundo ele, acontecendo aqui no Congresso Nacional, porque existe um preconceito, novamente nas palavras dele, de tudo aquilo que é proposto, que é de iniciativa do Executivo Federal. Então, na avaliação de Hugo Motta, não pode haver nenhum tipo de preconceito nesse sentido e os congressistas vão fazer uma análise no sentido de aperfeiçoar, de melhorar esse texto que foi, então, concebido pela equipe do ministro Ricardo Lewandowski. Kobayashi. Muito obrigado, André Anelli, direto de Brasília. E sobre isso que nos falou agora o André Anelli, essa expectativa da Câmara dos Deputados e do presidente Hugo Motta sobre a PEC da segurança, que tudo indica será entregue amanhã ao Congresso Nacional, o presidente da Casa, Hugo Motta, da Câmara dos Deputados, falou há pouco, a gente separou um trechinho para a gente acompanhar. Nós vamos priorizar a questão da segurança pública. O ministro Lewandowski está indo amanhã entregar aos líderes a PEC da segurança proposta pelo Poder Executivo. Nós receberemos essa PEC e vamos nos debruçar sobre ela para ver o que é possível melhorar nesse texto. Eu vejo que hoje, infelizmente, no Congresso tem muito preconceito quando se tem o visto de iniciativa. Não presta porque vem do governo. Nem se conhece o texto, nós já estamos dizendo que não presta. Vamos ter calma. Essa é uma pauta que tem que partir do Poder Executivo mesmo, é quem tem a legitimidade para iniciar, vamos dizer, uma proposta complexa acerca da segurança. E o Congresso vai, em cima daquilo que ele é atribuído, discutir as modificações necessárias para que esse texto seja melhorado. Ô Alangani, você acha que tem preconceito quando se trata de assunto de segurança pública e em um projeto vindo do governo? Não, eu acho que tem histórico. O governo do PT governou esse país, tirando
essa gestão por mais de 13 anos, quase 14 anos, entregou muito pouco em relação à segurança pública. Por que agora seria diferente? Eu vejo que essa PEC também, o problema dela, Koba, é que é uma PEC que é quase uma discussão de juristas, né? Ela caberia muito bem ali numa discussão do Supremo Tribunal Federal. Se a responsabilidade da segurança pública é do Estado, não. Se é do Poder Executivo, mas não toca em questões práticas e concretas. Qual que é o ponto? Primeiro, controle de fronteiras. Ninguém fala disso. Controle de fronteiras por onde entra muito armamento e o bandido tem alto poder de fogo porque tem armas na mão. Isso é responsabilidade do Poder do Executivo, do Poder Federal. Muito bem. Outro ponto, a questão da impunidade. Isso daí também não é tratado pela PEC, porque o bandido aqui tem a certeza da impunidade. E por que também tem a certeza da impunidade, né? Por que tem tanta impunidade? Por duas razões. Primeiro, por uma questão que o juiz chega lá, vê que os presídios estão lotados, então é mais fácil ali na audiência de custódia liberar. Então vamos construir presídio. Ora, se o problema é a falta de presídio, por que não ter um plano de construção de presídio? Segunda razão, inclusive o Moro, quando esteve aqui no Pânico, falou sobre isso, uma questão ideológica, né? A justiça é contaminada por aquela visão de que o bandido é uma vítima da sociedade, o presídio é para recuperar o bandido, etc. e tal. Enquanto a gente continuar com essa visão, é claro que a impunidade também vai continuar. Então essa PEC é simplesmente enxugar gelo. Você acha, meu querido Fábio Piperno, que é enxugar gelo? O que precisaria conter nessa proposta de emenda à Constituição? Veja, quando se começou a discutir essa PEC o ano passado, os governadores, até com relativa razão em relação a alguns tópicos, eles se manifestaram contrários porque eles entendiam que aquilo significava, na prática, uma intervenção do governo federal. Então, alguns pontos eles foram modificados e há agora a possibilidade de que o Congresso faça outras mudanças. É importante que seja enviado, sim, ao Congresso, que todo mundo, todas as forças políticas discutam esse tema e, quem sabe, possa sair um projeto ainda melhor do que esse que o governo mandou. Por que não? Essa, pelo menos, é a oportunidade. O projeto está lá. Então, não adianta cruzar os braços e falar, como aliás disse o presidente Hugo Mota, não adianta olhar com preconceito, veio no governo, eu não quero discutir. Vá lá, discuta, modifique tudo se for o caso, mas não se omita. É um momento que tem que discutir, sim, porque o problema é muito grave, porque depois não adianta ir para as ruas e falar, porque eu quero endurecer a questão da segurança. Mas o que você fez quando você teve, de fato, a oportunidade para mudar as leis que regem esse tema? Então, eu acho que essa é uma chance que todo mundo vai ter para, enfim, incluir os seus pontos de vista, as suas opiniões. Segrei, a gente viu essa semana os números de algumas pesquisas indicando segurança ou insegurança como uma das maiores preocupações do cidadão, do eleitor, e uma pauta que trata justamente sobre isso. Como é que você vê? É que as narrativas, de alguma maneira, caem quando os argumentos são superados pelos dados. Nós tivemos agora, poucos dias atrás, o ministro da Corte, ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, indicando com veemência que o crime organizado não estava em cima dos morros. Isso pressupõe, talvez eu errei na minha interpretação, que ele sabe aonde que está. Se sabe aonde não está, ele deveria saber aonde está. Quando foi ministro da Justiça, se ele sabe onde está, por que continuamos tendo um crime organizado? Deveria ter sido banido. O ministro da Justiça atual, Lewandowski, ele faz uma proposta de PEC que eu acho valiosa. Concordo com o Piperno. Nada melhor que tratar um assunto. Evitar tratar não vai resolver. Mas quando a gente fala sobre esse crime organizado, ele tem armas. Essas armas não são compradas em nenhum lugar legal. São contrabandeadas. Para ser contrabandeadas tem que ter um argumento em termos de estrutura, por onde que entram, e se entram contrabandeadas é uma falta de fiscalização do governo federal. Concordo com Gani nesse ponto. As fronteiras é um coador, entra de tudo. Mas aí tem outra questão. Imaginemos, juntando com essa situação, os juízes. Um juiz, de alguma maneira, aceita corrupção para soltar
um bandido. O que acontece com esse juiz? Ele é preso? Não. Ele é aposentado com salário integral. Então, qual é o risco que ele está correndo fazendo isso? Nenhum. Qual é o pior cenário para ele se ele faz isso? Ser aposentado com salário integral. Então, tem muita coisa que deveria ser inclusa nessa PEC para que não volte a acontecer esse tipo de questão. Não podemos ter um juiz ou uma juíza que aceita corrupção para soltar o bandido ou para trabalhar de acordo com exigências ou pedidos do crime organizado, sendo que, se ele for pego, o pior para ele vai ser se aposentar com salário integral. Isso não é possível. Isso tem que ser modificado. Tomara esteja dentro dessa PEC, porque se não estiver, estamos falando de jogar gelo, sim. E aí vem a outra situação, que tem a ver com uma discursiva do progressismo em que o bandido é vítima da sociedade. Eu pressuponho isso, indicando, olha, ele queria trabalhar, mas como não conseguiu trabalho, ele precisa comer, ele aceitou ir na bandidagem. Hoje nós temos um ótimo indicador de emprego. Isso me leva a pensar que se o bandido quiser ir para a formalidade, ele poderia deixar a bandidagem e buscar um trabalho. Por que ele não faz? Se ele não faz isso, esse discurso de que o bandido é vítima da sociedade caiu, não existe mais. O bandido é bandido porque é bandido e tem que pagar quando é pego. E quando é pego, se não paga por uma questão legislativa ou legal, está errada a legislação. Temos que mudar a legislação. Tomara que tudo isso esteja na PEC. Ô Zé Maria, e o clima para essa PEC ir adiante? O presidente da casa fala em preconceito. Você acha que vai ser uma proposta que vai encontrar algumas resistências? Pois é, aquela velha frase de não vi, não conheço e não gostei. Assim, um preconceito muito grande com relação a esta proposta de emenda à Constituição que visa mudar ali alguns posicionamentos, por exemplo, proteção das fronteiras. Há uma grande preocupação dessa emenda em dar uma nova guarda à base da Polícia Rodoviária Federal de cuidar das fronteiras, dos portos e dos aeroportos. Lembrando que fronteira não é só a divisão física entre países, mas também os portos e aeroportos. Ali existe uma fronteira chegada e saída. E ali chegam de tudo, né? Chegam compras, chegam comércio legal e o ilegal. Então, a Polícia Rodoviária Federal seria uma nova força para cuidar de hidrovias, de portos, aeroportos e fronteiras. Isso já é um ponto importante. O outro é dar à União poderes e obrigações que hoje não tem para atuar contra o crime organizado. Outro ponto muito importante da emenda é o seguinte, ela define ali a autonomia da Guarda Municipal, que é mais ou menos o que defende o prefeito de São Paulo, né? Que é exatamente criando o nome polícia. E ali nessa emenda à Constituição está esta autonomia das guardas municipais. Eu acho muito importante isso aí. Eu tenho ouvido e me convencido de que cada vez mais a segurança também é um assunto de município. A segurança pública, ela está sendo preocupação de municípios pequenos, inclusive. Sabe aquela história prosaica de janela aberta no interior? Isso está acabando. O crime organizado está se enraizando, inclusive, nos municípios. Então, essa emenda seria importante que a oposição se debruçasse sobre ela e fizesse mudanças. Lembrando que não é uma ideia translocada de um ministro da Justiça, não, ela está sendo discutida desde o início ali, já na transição, e é uma ideia capitaneada pelo Ministério Público Federal. Então, é uma emenda que deve ser discutida, é um texto aberto. Não se pode deixar o Supremo Tribunal Federal ou a Justiça definir essas normas, e a União precisa entrar nisso aí, que hoje a segurança pública é uma função dos estados. Os governadores são os comandantes das polícias, civil, militar e bombeiros e tal. Então, está na hora de jogar a União a responsabilidade contra o crime organizado. O crime está organizado, a polícia está desorganizada. Então, há sim um preconceito, o presidente da Câmara tem razão, é preciso conhecer o texto e dizer, não, gostei disso, vamos votar assim e assado. O que não pode é continuar como está, porque estamos perdendo de 10-0.